ainda com repercussões, né, Cláudio? Ontem a gente tratou muito do tema aqui no Bastidores do Poder e estamos tratando do assunto já há alguns dias, que é a análise pelo Supremo Tribunal Federal daquele caso envolvendo o traficante André do Rap. A gente transmitiu ontem a sessão aqui do Supremo Tribunal Federal, que terminou com aquela confusão ali, um bate-boca um pouco mais áspero entre o Marco Aurélio Mello e o Luiz Fux. E hoje, claro, vocês hoje de manhã aqui no Jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes, repercutiram todo o caso com o ministro Gilmar Mendes, né, numa entrevista muito interessante. Você, a Thaís Freitas, o Pedro Campos e a Mariana Godoy. O Gilmar Mendes destacou aqui Entrevista excelente, né? Pois é, longa e sempre muito bem esclarecedora, né, Cláudio? O Gilmar Mendes sempre ele não foge, né, de temas, enfim, sempre se posiciona sobre tudo e sempre com muitos esclarecimentos. Ele que na entrevista destacou aqui que a decisão que envolve o André do Rap disciplina a revisão da prisão preventiva, impede que o presidente do Supremo atue como censor. Foi assim que o ministro Gilmar Mendes definiu o desfecho do julgamento encerrado ontem, né? Falando ao Jornal Gente, ele classificou a soltura do chefão do tráfico como resultado de uma falha grave de todo o sistema judiciário. Eu acho que nós encontramos uma boa equação institucional para resolver esse problema. De fato, se colocou essa questão, um habeas corpus concedido, personagem do crime. Isso acontece. E houve, como eu até relatei no meu voto, dificuldades dos próprios órgãos de identificarem a gravidade do ato. O habeas corpus foi concedido na terça-feira e somente na sexta-feira à noite a Procuradoria se dirigiu ao Supremo para tentar fazer a correção. A correção também é uma correção problemática, porque investe o presidente do Supremo de uma função de censor do órgão, o que é problemático, como nós vimos. Nós acabamos dando uma solução que eu acho que é adequada, porque, de fato, cassamos a ordem concedida a liminar no habeas corpus, mas também assentamos que o presidente não dispõe dessa competência. No mesmo julgamento, Gilmar Mendes criticou o envio do habeas corpus em favor de André do Rap para análise de Marco Aurélio Mello. Os advogados do traficante ingressaram com diversas ações até que uma delas caísse com o ministro que eles imaginavam que seria favorável, e ele abordou esse tema também na entrevista. Há uma falha no próprio regimento interno que eu apontei ontem, salvo engano, 69 parágrafo do regimento, em que se dizia que a desistência não firmava a prevenção. Portanto, eu entrava com habeas corpus perante um dado juiz, mas não ia com a cara dele, eu desistia. E eu podia entrar com outro, só que agora cairia com outra pessoa, porque não firmava a prevenção. Deveria firmar a prevenção. Um avião, como vocês sempre dizem, não cai por uma falha só, né? Há muitas falhas. E nós tivemos esse contexto, não só na concessão desse habeas corpus, como também nos episódios que se seguiram, nos atos que se seguiram, para tentar reparar. Poderia ter sido efetiva uma reclamação e não precisava ter ido ao presidente. Um mandado de segurança que a Procuradoria tivesse impetrado junto a um outro colega contra o ato do ministro Marco Aurélio, muito provavelmente teria suspenso a ordem. Bom, Gilmar Mendes passeou por outros temas também durante a entrevista. A gente vai voltar ao assunto aqui no Bastidores do Poder. Queria dar boa tarde aqui para a Lana Canepa. Lana, boa tarde. Olá, Cris. Ótima tarde para você, Cris Panvec, para o Cláudio Humberto, para os nossos ouvintes. Esse é um assunto bastante polêmico. Eu estava acompanhando aqui o trecho da entrevista do ministro Gilmar Mendes e é importante pontuar que no final da sessão, o ministro Fux, depois da sessão de ontem, o ministro Fux fez uma alteração na regra de distribuição dos habeas corpus que chegam ao Supremo Tribunal Federal, justamente para evitar o que o ministro Gilmar Mendes apontou ali, que era uma falha do sistema mesmo. Aconteceu com a defesa de André do Rap, ele apresentou vários habeas corpus até que caísse com o ministro Marco Aurélio, que tem uma linha garantista, que é coerente com as decisões dele, sempre vão no mesmo sentido, e ele seguiu o que estava previsto no artigo 316. A gente já falou sobre isso aqui também no Bastidores do Poder. O Ministério Público podia ter reagido, o juiz responsável do caso podia ter reagido. É todo um sistema, tanto que na fala ontem o ministro Marco Aurélio disse: se alguém errou, não fui eu. Muita gente errou para que isso acontecesse. Do meu ponto de vista, inclusive o ministro Marco Aurélio, tanto que o resultado da votação no Supremo Tribunal Federal foi 9-1.
O único que não votou a favor de manter a prisão preventiva foi o próprio ministro Marco Aurélio, justamente porque concedeu o habeas corpus e manteve ali a coerência que ele sempre defende de seguir nessa linha. Agora tem uma interpretação diferente para esse artigo, eu acho que fica mais claro, que foi o que propôs a ministra Carmen Lúcia. A partir de agora, o artigo 316 não garante o direito imediato à liberdade, só porque você ficou 90 dias em prisão preventiva. Agora, o artigo 316 garante uma revisão da situação da prisão preventiva depois de 90 dias. Foi isso que firmou a tese do Supremo Tribunal Federal ao final da sessão de ontem. Importantíssimo, porque a visão que a gente tem que ter do Supremo Tribunal Federal é que não são 11 ministros diferentes, 11 sentenças diferentes. 85% das sentenças que foram dadas no ano passado pelo Supremo foram monocráticas, ou seja, eles têm decidido muito sozinhos. Então, tem que ter uma coerência, muda a regra para a distribuição das matérias e a interpretação do artigo 316 do Código de Processo Penal. Acho que a gente avançou bastante com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que marcou essa semana. Infelizmente, a polícia vai ter que trabalhar tudo de novo, 6 anos de investigação para pegar o André do Rap, e estaca zero aí nesse ponto, mas a gente amadurece em alguns pontos com a sessão do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu tenho certeza que a polícia vai demorar bem menos tempo do que demorou da primeira vez para prender o bandidão. Foram 5 anos, né? E inclusive com a participação nessa caçada de 7 países, de polícias de 7 países. Eu vi até a informação de que foi o DEA, aquela polícia de combate ao narcotráfico americana, quem deu a dica de onde ele estava quando ele foi preso. Portanto, espera-se a mesma colaboração, né, para recapturar esse sujeito. E tomara que isso aconteça muito rapidamente. É uma lástima que isso vai custar muito dinheiro, dinheiro público, né, mas é do jogo, não tem jeito, né? Numa democracia, a democracia tem seu preço, né? Então, inclusive o preço que atribui a um magistrado esse poder, o poder de libertar alguém nessas condições, alguém com uma folha corrida absolutamente apavorante, né? Mas o ministro Marco Aurélio disse que não toma decisões olhando a capa do processo, ou seja, não olha a quem interessa aquela decisão, quem é o réu. Ele olha o caso concreto, a aplicação da lei, enfim, essa foi a alegação dele. Agora, é espantoso que o Supremo Tribunal Federal fosse vulnerável a manobras malandras como a que ocorreu, a que foi aplicada pelos advogados do bandidão, né? Eles queriam que esse caso fosse julgado pelo ministro Marco Aurélio, exatamente porque ele é garantista, ele tem tomado decisões, já tomou dezenas de decisões semelhantes. Havia uma confiança muito grande de que, caindo nas mãos dele, ele decretaria a libertação do bandido. E aí qual foi a manobra? Aquela de entra com o recurso, aí aquilo é distribuído por sorteio, vai para um ministro que não interessa a defesa, aí eles desistem do recurso e reapresentam o recurso, aí novamente há um novo sorteio, vai para outro ministro, até chegar no ministro que eles querem. Esse tipo de manobra malandra agora já não vai poder mais, mas foi necessário acontecer essa decisão, esse caso absurdo, né, para que o Supremo pudesse agir contra isso, né, que não era uma coisa muito complicada de fazer, como explicou hoje o ministro Gilmar Mendes na entrevista que nos concedeu mais cedo. Ele dizendo que, olha, é só tornar o ministro o primeiro, né, a ser sorteado prevento. Ou seja, sempre que o caso for reapresentado, ainda que retirado e for protocolado novamente, ele deixa de ser uma coisa automática e vai diretamente para o ministro que foi sorteado primeiro. É uma providência tão simples, né? Fácil de operar através do sistema de computadorizado que faz o sorteio, que espanta que não tenha sido feito antes. Mas, como disse o ministro Gilmar Mendes, isso é a solução para esse caso, né, que acabou, enfim, com reflexos para todos os outros casos semelhantes a esse. Foi uma boa solução do Supremo Tribunal Federal e entre mortos e feridos se salvaram todos. Cris, Cláudio Humberto, depois dessa crítica feita pelo ministro Gilmar Mendes, o ministro Fux alterou a regra. Então está valendo. É uma mudança que já está em vigor
Pena que demorou tanto, né? Vários precisou acontecer isso, traficantes, né? Um monte de gente conseguiu habeas corpus, porque estava de acordo com a regra, em vigor, mas nessa roleta russa, né? Apresenta o habeas corpus, caiu com o ministro errado, desisto, tira. Apresenta de novo, caiu com o ministro errado, desisto. Até acertar alguém que seja garantista e de acordo com a liberação, né? Mas agora mudou, agora vai ser como o ministro Gilmar Mendes sugeriu. A resolução já foi publicada pelo ministro Fux, presidente do Supremo. Bom, vocês falavam sobre o ministro Gilmar Mendes, inclusive, ontem foi o autor do voto aparentemente muito elogiado, né? O mais brilhante voto, ou se houve voto brilhante ontem, foi do ministro Gilmar nesse caso, daí o interesse do jornal Gente de entrevistá-lo hoje, e o ministro não nega fogo, né? Ele concordou imediatamente em nos conceder a entrevista, que foi muito esclarecedora, de um nível elevadíssimo, né? Uma entrevista de fato que entra nos anais do rádio.